Preparados para saber o que é que vai acontecer nesta lua cheia que chega agora no dia 21 de julho? Sim, a segunda lua cheia em Capricórnio. Se você me acompanha, você já viu. Tivemos uma lua cheia em Capricórnio no mês passado. Mas vamos lá. Primeiro, eu estou aqui me apresentando. Se você não me conhece, o meu nome é Tita Zapata. Sejam todos muito bem-vindos. E você está no canal Astrologia em Foco. E claro, o tema deste vídeo é a lua cheia capricorniana que está acontecendo na lunação de Câncer. Por quê? Porque toda alunação compõe 28 dias e as 4 fases. Agora nós chegamos no ápice desta fase. Nós estamos ali no momento em que todos os planos que foram ali plantados na lua nova, agora na crescente já surgiu, e agora é o momento de ver o ápice de todos esses planos neste mês lunar. Claro que estamos em um mês muito complicado, energias muito densas. Eu tenho 2 vídeos aqui já no canal a respeito da conjunção que aconteceu ali com Urano, Marte, Caput ao Gol, e depois Marte andando até o início de Gêmeos, que aconteceu ontem, dia 20 de julho. Já no dia seguinte, a Lua entra nesse processo aqui, se tornando cheia no signo de Capricórnio em 29 graus e 8 minutinhos. Portanto, toda lua cheia, o que é? Oposição entre Sol e Lua. Eles estão em frente a frente. O Sol em Câncer, já se despedindo dessa energia canceriana. Ele já está vendo o momento em que ele vai entrar em Leão, que é o signo que ele rege, e onde ele se sente extremamente bem. A Lua se despedindo de Capricórnio, onde ela não gosta muito de estar. Já entrando em Aquário, onde ela vai estar em conjunção com Plutão. Aliás, essa conjunção já está acontecendo nesse momento, né? Apesar da Lua estar no último grau, Plutão está a 0,54 minutinhos, mais ou menos, de Aquário, retrogradando, um pouquinho menos. Plutão é lento. Até ele entrar de novo em Capricórnio, vai acontecer isso só em setembro, ok? Então, ele vem retrogradando muito lentamente. Enfim, aqui no gráfico você pode ver, temos a Lua, deixa eu colocar aqui o gráfico para que eu possa acompanhar. Temos a Lua na casa 6, do gráfico de entrada, do momento exato da lua cheia. Temos o Sol numa casa 12. Correlações de forças entre casa 6 e casa 12. É claro que isso é no nosso horário aqui oficial de Brasília, ok? No Brasil. Por isso eu falo das áreas. Casa 6 é rotina, é saúde, é como eu cuido de mim, cuido dos outros e tudo que eu faço no meu dia a dia. O trabalho, inclusive financeiro, aquele que me dá dinheiro. A casa 12 representa os hospitais, as clínicas, as prisões, o inimigo oculto, aquele momento em que nós nos retraímos um pouco, mas é uma lua cheia, é uma lua de expansão. A casa 12 também fala do rol das doenças crônicas, principalmente daquelas que vêm através da nossa herança genética. Enfim, Sol, último grau, Câncer, Lua, último grau, Capricórnio. Último grau, grau anarético. O que acontece quando o planeta está no último grau de um signo? Ele vem com a máxima potência. O Sol, ele está na máxima potência canceriana, que nos relembra da nossa base, da nossa família, do nosso lar, daquilo que nós consideramos que faz parte da nossa vida. A Lua, na sua potência máxima, no grau de Capricórnio, que é o quê? Matéria, materializar, é cristalização, é passado também, é ancestralidade, é fechar as emoções para que possa ser construído algo. Ambos já sabem que vão mudar de área, mas ainda assim eles estão naqueles estertores de um final. Junto com a Lua, Plutão. Então, esta lua cheia, além de ser uma fase
extremamente expansiva, onde temos marés altas, agitação nos mares, por isso, possibilidade de chuvas muito intensas. Ainda vamos encontrar a conjunção com Plutão. Plutão, que ele representa aquilo que está oculto, escondido, baixo à terra, fala de poder, fala de uma manipulação e fala de situações que podem eclodir, surgir. A Lua, emoções que estão ali presas por causa do quê? Da tradição, da ética, da moral, dos costumes, coisas que prendem as emoções das pessoas. Plutão, ele vem quebrar com isso, ele vem cortar com isso. Ele faz surgir das profundezas uma necessidade de transformação, queiramos ou não. Aqui podemos levar isso para uma astrologia mundial. A Lua representa o povo e Plutão, o poder. O povo, o poder na mão do povo, mas também uma possível manipulação de quem tem essa expressão de poder sobre este povo. Necessário tomar bastante cuidado. Aquário vem para fazer o quê? Para deixar transparente as questões coletivas. Veja só, leve isto também para a tua vida, para o teu mapa, aonde está o último grau de Capricórnio, aonde está o último grau de Câncer, comecinho de Aquário. Essas duas áreas vão ser extremamente ativadas em nossos mapas. E claro, é importante dizer que como Plutão está conjunto com a Lua, ele vai estar em oposição com o Sol, uma oposição fechada. E Sol é a autoridade, Sol é aquele que se coloca, Sol é o eu, é o ego, em oposição com Plutão que fala de poder. Brigas de poder aqui. Agora vamos falar das demais conexões que ocorrem com este Sol e esta Lua durante esta Lua cheia. Temos aqui o sextil de Lua, Plutão e Netuno. Ao mesmo tempo, o trígono entre Plutão e Netuno. Essa tensão entre esses dois aspectos, o inconsciente e a Lua. O inconsciente nosso, mas também aquela conexão com o inconsciente coletivo, por causa da Lua estar conjunta com Plutão. O consciente, que é o Sol. E aqui no Brasil, no horário oficial de Brasília, o que acontece? Esse Sol está na casa 12, que representa o inconsciente coletivo também. Então, nós temos aqui o consciente, mas esse consciente que não está tão estabelecido, que traz recordações de passado, portas abertas para situações dos acontecimentos anteriores. Temos esta Lua, que é o inconsciente, a nossa ancestralidade, com Plutão, que fala de poder e vir à tona, fazer surgir segredos, conectados positivamente a Netuno. E Netuno, ele também está no último grau, nos últimos minutinhos de Peixes. Só que este Netuno logo vai começar a retrogradar, ele não vai chegar em Áries. Este Netuno, ele está no auge da sua energia pisciana e ele é aquele planeta que rege Peixes. Netuno são sonhos, são ilusões. Netuno fala de idealismo. Netuno, ele tem aquela conexão com o vir a ser, a possibilidade de acontecer. Netuno, ele tem uma necessidade de pedir aqui para o Sol, para a Lua, Plutão, deixe fluir. Não adianta você brigar com as situações que estão acontecendo. Netuno, ele sempre tem a noção de que o fluir, porque nós temos diversas oportunidades, diversas condições, ele vê a possibilidade da transformação com o sextil a Plutão. Não vamos esquecer que Urano está em Touro, ali a 26 graus de Touro, portanto, também tem uma conexão aqui. Lembrando que Urano, ele está aqui, a Lua está se afastando desse trígono a Urano, mas ainda está vigente. E Urano é a surpresa, Urano é o inesperado.
Então aqui diz assim, energia de transformação, energia da idealização por Netuno, de transformação com Plutão, de surpresa com Urano, tudo isso ativando a Lua de uma forma bem aberta, bem direta, pede que nós possamos aceitar o nosso próprio eu, o que nós somos, e aquilo que vai surgir do nosso inconsciente, que vem emergindo do inconsciente. Plutão está fazendo emergir do inconsciente. A Lua, a nossa ancestralidade, memórias que muitas vezes carregamos dos nossos pais, dos nossos avós, e que agora surge, pode surgir como uma situação de medo. Por quê? Porque Netuno, ele idealiza muito. E às vezes, quando ele percebe, olha, uma situação que já aconteceu, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo disso que eu estou tentando explicar para vocês da seguinte maneira. Eu sou filha de espanhóis, neta de espanhóis, bisneta de espanhóis, tataraneta de espanhóis. A minha linhagem é toda espanhola. Os meus pais e meus avós vivenciaram primeiro, a Guerra Civil Espanhola e logo em seguida a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A minha mãe, quando ela tinha 2 aninhos, estourou a Guerra Civil Espanhola. Ela era muito novinha, mas ela guarda na memória e soube contar sempre para os seus filhos a fome que ela passou naquela época. Lembrando que depois se estendeu até uma Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45. Ela pegou toda a infância da minha mãe. Meus 2 tios, eles nasceram durante a Guerra Civil e a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eles pegaram o finalzinho desse período de muita fome, mas pegaram. E eles guardaram no inconsciente deles esse processo. O que acontece com as famílias que passam por esse processo de guerras, de fome, de falta? Mesmo que sejam bebês, no final das guerras, são apenas fetos na barriga da mãe, né, no ventre da mãe, eles guardam dentro dele um medo muito forte, muito atroz, de insegurança, de estar sozinho, de se ver no meio de uma guerra, de ter que passar fome. E essas pessoas, famílias, acabam desenvolvendo uma questão de guardar muito as coisas, não abrir mão. Eu tenho isso também, porque eu vivi isto com meus pais. Meus pais não jogavam nada fora enquanto tivesse utilidade. A minha mãe não era uma pessoa de acumular, mas ela não jogava nada fora se ela via que existia uma utilidade. Ela estava sempre transformando as coisas. Meu pai, um pouquinho menos. O meu pai já era um pouquinho mais exagerado. Eu tenho tias que acumulavam alimento, acumulavam vestimenta. Não havia necessidade daquilo, mas elas acumulavam e não se davam conta disso. Então é um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, dessa conexão de Sol, Lua, Plutão e Netuno. Posso dar exemplo também quando a gente fala de Lua, falamos de povo, né? Falamos de nação. Posso dar exemplo das minorias, chamadas minorias? O que aconteceu com as mulheres, o quanto elas sofreram para poder votar, para poder trabalhar, para poder ser independente, para poder herdar, sem ter a presença de um marido. Até os anos 60, a mulher não abria conta no banco se não tivesse um homem ali com ela. Olha o quanto a mulher não podia jogar futebol. Olha quanto mudou. Mas isso fica ainda dentro da memória, do inconsciente do feminino, que começa a perceber que estão querendo fazer uma regressão dos seus direitos. Ou então dos LGBTHI+. Acho que falei certo. São muitas letras, eu acabo me confundindo. Mas eles também foram extremamente perseguidos na Segunda Guerra Mundial. Os judeus, quanto foram perseguidos, e veja o que hoje está acontecendo. A situação que está ali entre judeus e palestinos. Também os ciganos, extremamente perseguidos, expulsos. Enfim, isso tudo faz com que grave dentro dessa coletividade um medo exacerbado.
E agora, diz assim, aceite quem você é, deixe emergir, trabalhe este medo, mas também saiba que existem movimentos no coletivo que podem trazer aí a contestação dos direitos todos adquiridos, né? É importante que cada um possa também entender que é necessário a aceitação do diferente, a aceitação do novo. Urano é o novo. Urano ele não quer viver nas estruturas de passado. Netuno ele idealiza, ele sonha, ele fala sobre um amor que não é um amor posse e desejo, como é Vênus. Ele fala de um amor mais altruísta, sem ficar jogando pedras àqueles que consideramos que são os diferentes. Sem impor, porque Netuno também fala da autoespiritualidade, da liberdade espiritual, dessa religião, não digo religião, mas dessa espiritualidade livre, certo? Porque a religião tem dogmas e leis, né? A espiritualidade livre, ela não fica tão apegada a isso. E aqui diz assim, é necessário aceitar as diferenças entre as pessoas. Este é um momento de transformação. Lembrando que sozinho nós não mudamos o mundo. Primeiro, tem que existir a nossa aceitação e depois nós vamos começar, através do nosso exemplo, a levar esta transformação para os demais, certo? Por isso é importante dissolver os bloqueios que estão surgindo do inconsciente através de Plutão, desta Lua que toca Plutão. E um outro detalhe, a Lua, nos próximos 20 anos, ela irá fazer quadraturas importantes quando ela estiver em Escorpião. Faz a quadratura também em Touro? Faz. Mas Escorpião, ela tem mais intensidade, por quê? Porque ela está ali no signo que quem rege é Plutão. Então, ela vai estar em quadratura com o regente do signo que ela está. Por isso, a intensidade é maior. Iremos passar aí por muitas transformações. Aqui, também posso comentar com vocês essa necessidade de trazer essa lucidez, de trazer esta iluminação para estas sombras, essas situações que estão surgindo emocionais, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo, a nível da sociedade. A trabalhar com a lucidez, vai entender os medos, vai integrar esses medos, vai iluminá-los lentamente e dissolver estes medos. Vão ficar as lembranças? Pode ser que sim, porque temos ainda muitas mudanças para acontecerem ao longo desses 20 anos que Plutão vai transitar por Aquário. Mas pelo menos já estão mais iluminadas, né? Aqui diz assim, nós temos que entender que é um período muito perigoso. Por quê? Porque essa lembrança, esses medos da sociedade pode reverberar com muita força, com muita intensidade, por exemplo, nas questões das guerras. Teve um vídeo meu, a conjunção de Algol, se não me engano, com Marte e Urano, em que uma pessoa colocou assim, mas guerra sempre existiu enquanto existe humanidade. Concordo, sempre existiram guerras. Só que agora nós estamos globalizados. Antes acontecia guerra em um continente, ali com alguns países. Agora nós passamos a ter guerras em que as armas, que são armas extremamente destrutivas, podem destruir o planeta. Atinge uma parte, uma bomba atômica de grande potência, pode destruir um continente e, a partir daí, radiar para os demais. Portanto, o perigo de uma guerra hoje é muito diferente do perigo de uma guerra antes. É bom sempre ter isso em conta. Os nossos ancestrais viveram a Primeira Guerra. O meu bisavô, ele saiu da Espanha e foi para a Argentina no início da Primeira Guerra Mundial. E ele voltou para a Espanha, ainda não havia terminado a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e estava acontecendo um surto de gripe, de influenza, muito forte. Imagina, ele atravessou o Oceano Atlântico 2 vezes em condições assim tempestuosas. São exemplos de épocas, né? Aqui, outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que Capricórnio é regido por quem? Saturno. Saturno é o regente do ciclo de 36 anos que nós estamos inseridos. Que vai até
2052 praticamente. E Saturno é corregente de Aquário, porque até a descoberta de Urano, quem regia Aquário era Saturno. Claro que Urano tem muito mais a ver com Aquário do que Saturno, mas nós temos que lembrar que o novo, ele muitas vezes surge de um caos, de algo que ainda não foi construído, mas ele pode ter problemas de fazer o quê? De assentar as suas bases. E Saturno representam as bases. Só que existem momentos em que Saturno percebe que aquelas pilastras, elas estão ruindo. Por quê? Porque elas estão carcomidas pelo tempo. Saturno não quer largar. Então, Urano vem e percebe que essas bases já não podem mais existir e transforma isto. Porque, na verdade, se nós formos analisar, ninguém cria algo totalmente novo. Sempre é alguma transformação de algo que já existia. Não é verdade? Vamos aqui entender que Saturno, apesar de não estar conectado nesta lua cheia, ele está muito presente, porque ele também é o regente deste ano de 2024. Ele tem uma regência dupla neste ano. E Saturno quer o quê? Prender o poder à tradição do passado. Fazer com que aquilo que já foi um dia esteja aqui e não possa ser abalado. Só que as estruturas já foram abaladas. E vemos em muitos locais o retrocesso a costumes da Idade Média. As mulheres tendo que voltar a usar burca. As mulheres não podendo mais trabalhar, as mulheres não podendo mais nem estudar em alguns países islâmicos. Mas não vamos muito longe. Na África, o que está acontecendo com as mulheres é que não é divulgado, né? Aqui mesmo no Brasil, o que nós estamos vendo acontecer com as mulheres? Um grande retrocesso, inclusive, nos seus direitos. Então, é bem conectado com isto. O Saturno, a estrutura, ele está vendo que os 3 planetas exteriores, Urano, Netuno e Plutão, estão trazendo uma grande transformação para a humanidade. E é claro, como eu disse, é necessário ter o mínimo da estrutura, mas nós não podemos voltar àquele antigo saudosismo, o que era antes era melhor. Porque aí nós ficamos presos no que foi um dia e que, na verdade, nunca foi melhor do que é o hoje. É mais ou menos por aí. Eu estava assistindo uma palestra de um astrólogo maravilhoso, que ele é espanhol e agora me deu um branco o nome dele, o sobrenome dele é Milan. Me deu um branco imenso. Na hora eu coloco aqui para vocês o nome, tá? Esse astrólogo espanhol, eu já o acompanho há muitos anos e eu gosto muito da forma como ele descreve a questão da astrologia. E ele fala que neste período nós estamos muito com a presença do deus Janus, ou Jano em português. Esse deus é um deus romano, não tem correspondência grega, tá? Ele é um deus romano e ele, na verdade, é representado com 2 faces, uma atrás, outra na frente. A que está atrás, normalmente, aparece como uma face de barba um pouco mais envelhecido. O que está à frente aparece com uma face um pouco mais jovem. E por quê? O que ele quer dizer? O passado. Estamos olhando para o passado, mas olhando para o futuro. Nós não podemos ficar presos no passado e temos que olhar o que vem pela frente. Janus era o deus das portas e tem uma correspondência com São Pedro da Igreja Católica, que ele carrega na mão uma chave que vai abrindo a possibilidade do futuro. Mas na outra ele vem com um tipo de um cetro, que é o que é a experiência do passado. Mas nós não podemos, essa face do novo não olha para o passado. A face do passado também não consegue enxergar o novo. É através da capacidade de conexão entre como foi e o que nós podemos produzir para o futuro que existe a possibilidade do recomeço. Aliás, a curiosidade, né? Esse deus Janus é o que fornece o nome ao primeiro mês no calendário aqui gregoriano, que é
janeiro, vem de Janus. Eu acho interessante quando, eu acho que é José Milei, não tenho certeza, quando ele fala sobre esse guardião das portas do passado e do presente, trazendo esse Deus Jano, iluminando, né, pela mitologia, essa capacidade, essa necessidade que a humanidade está tendo de transformação, em que as portas estão iniciando essa abertura. Vai ser fácil? Não. Plutão é muito difícil, porque ele fala de situações que estão ali no inconsciente, que precisa vir à tona, que precisa sair da escuridão. E a conexão com o Sol fala do consciente. Netuno é a possibilidade, mas eu também me deixo levar, eu me deixo fluir. E Urano, bom, Urano ele vem com aquele raio e fala, não, é necessário reconstruir algo, não podemos ficar presos nessa situação. Isso abre a possibilidade, como eu venho falando, que de 24 a 26 serão anos bem complicados, onde teremos transformações sociais, coletivas, lembrando que Plutão fica em Aquário 20 anos, Urano já entra, dá a sua primeira entrada no signo de Gêmeos em 25, mas de fato ele entra em 26 em Gêmeos e fica. Netuno, ele também retrograda agora, e depois ele volta a seu movimento ano, se encontra com Netuno numa conjunção que vai acontecer, se a minha memória não fala, dia 20 de fevereiro. Esse é um outro momento muito importante para essa transformação da humanidade. Mas isso a gente vai começar a falar nos próximos meses. Enfim, aqui um conselho é o quê? É se conectar com a sincronicidade. Porque Netuno conectado com a Lua fala de uma capacidade de intuição, de percepção. Netuno insistiu com Urano, traz o pensamento elevado, a conexão com o nosso mental superior. Netuno conectado com Plutão, o poder de trazer do inconsciente para que isso aqui aflore e seja trabalhado. Aqui, esta lua, que fala do nosso inconsciente, da nossa ancestralidade, mas também de um povo, em oposição com o Sol, traz a necessidade do consciente, do tradicional. Sol conectado com Urano. O consciente que vem transformador. Veja que grande capacidade que a humanidade está tendo. Mas nós precisamos aprender a lidar com essas transformações fortes e muitas vezes dolorosas, porque tudo que Plutão toca dói. E conectar com essa sincronicidade, que não é coincidência. São as energias que estão fluindo. Nós, através dessas nossas capacidades, essas antenas superiores, podemos captar essas mensagens e nos preparar para algumas mudanças mais complicadas, tanto a nível pessoal quanto ao coletivo. No dia que acontece a lua cheia em Capricórnio, dia 21, vai acontecer o ponto exato da quadratura de Mercúrio com Urano. Mercúrio ali em Leão, Urano em Touro. Cuidado com a forma como você vai lidar com o ego. Porque você, eu, todos nós, com Júpiter em Gêmeos, com Mercúrio em Leão e com Mercúrio em quadratura com Urano em Touro, todos nós vamos ter que lidar com o processo de tomar cuidado com orgulho, vaidade. Por quê? Porque necessitamos da, digamos assim, aprovação do outro. E se o outro não nos aprova, o nosso ego, nossa forma de pensar pode se sentir machucada. Isso é péssimo. Lembrando que no dia seguinte, dia 22 de julho, o Sol entra em Leão, ok? O ascendente deste gráfico, do momento exato da Lua Nova para o nosso fuso horário, é Leão. E quem está nesse ascendente é Vênus. Vênus está em Leão. Vênus são os nossos sentimentos, mas fala muito do nosso orgulho com aquilo que nós possuímos, com as nossas posses. E essa Vênus, ela vai estar aqui saindo da oposição com Plutão. Plutão retrogradando, a Vênus andando à frente em Leão, ela já praticamente sai dessa oposição com Plutão, que ela esteve pelo menos uns 10 dias aí com muita intensidade, muito forte.
Já falei da quadratura de Mercúrio com Urano. E um detalhe, Marte, como eu já comentei no dia anterior, entrou em Gêmeos. E ele está fazendo aqui uma conexão de sextil com o Sol e de trígono com a Lua. Marte também entra neste processo aqui da Lua cheia. E toda vez que Marte aciona a Lua, nós nos tornamos mais reativos. Imagina que esse Marte está em trígono com Plutão. É um trígono. É favorável o trígono? Como eu sempre comento, sim, mas olha as energias que estão em trígono, Marte e Plutão. Explosões, guerras, vulcões surgindo assim, né? Explodindo. Às vezes falta até as palavras. Vem na mente assim as situações. Enfim, terremotos, incêndios, problemas com o tráfego, com carros, acidentes nas pistas. Gente, é um período, é uma semana para se tomar muito cuidado. Então, eu peço que vocês todos fiquem atentos. Cada um vai ter esses planetas, né? Esta lua cheia em uma área do seu mapa. Dê uma olhada ali, veja qual pode ser as consequências. Mas tenham paciência, né? Tentem ter mais calma, aceitem as transformações, se deixe fluir para que não aconteça nada mais grave. Julho não é um mês fácil. Esta semana eu vejo ela como uma das mais difíceis dos últimos tempos. Portanto, vamos utilizar o positivo de Netuno, que é essa conexão com o nosso eu superior, essa conexão com essas energias que são energias de amor incondicional, que são energias de sustentação. Não vamos ficar naquela coisa de perseguir o passado, ou de querer arrumar culpados, ou de entrar em brigas, em guerras pessoais. Vamos nos conectar com o que há de mais elevado, tentando manter o nosso sistema nervoso mais equilibrado, a nossa mente mais tranquila. E assim passaremos por esta semana sem grandes consequências. Eu nem vou continuar aqui este vídeo, porque ele já deve estar bem longo, mas os exemplos que nós estamos tendo a nível mundial estão muito claros, né? Estão aí. Situações complicadíssimas. Por quê? Porque Netuno, no seu negativo, nos traz manipulação. Plutão, no seu negativo, nos traz o submundo. E isto vem à tona. Mas isto vem à tona de uma forma a trazer ilusão para os olhos das pessoas, para que essas pessoas acreditem que estas situações que estão surgindo são fake news, são mentiras. Não falo só de Brasil, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos esperar para ver o que é que esta semana, desde o dia 15 de julho, vem trazendo para todos nós. E a sequência da próxima semana também. Quando eu falei desta semana, como eu estou gravando um pouco antes, estou me referindo à semana da tripla conjunção Urano-Marte-Algol. Mas, dia 21, nessa lua cheia, já estamos no final de semana para o começo da próxima. E que vai trazer todo esse processo, todo esse movimento energético. Bom, enfim. Dia 22, Sol entra em Leão. Sol entra no signo que ele rege. Então, o orgulho, o ser, o eu preciso de reconhecimento vem à tona. Isso eu vou falar e explicar para vocês no próximo vídeo. Também teremos, dia 22, o Sol em trígono com Netuno. Este Sol já vem formando esse trígono com Netuno, já nessa lua cheia de Capricórnio. E também Marte em trígono com Plutão. Marte já entra no trígono exato. Lembre que eu falo que qualquer aspecto no céu tem 6, 7 dias para se formar, o momento exato, e 6, 7 dias para desvanecer. Isso que eu falo que esta semana também vem com toda essa energia. Dia 23 de julho, inclusive, o Sol fica na oposição exata. Mas leva mais 7, 8 dias para sair dessa oposição. Momento complicado, né? Vamos entender os recados que essas energias astrais planetárias estão apresentando para todos nós. Vamos procurar nos conectar com o que há de equilíbrio.
totalmente positivo, a gente não consegue. Mas estar aqui, vendo tudo com olhos de negatividade, de medo, também não nos faz crescer, não nos faz evoluir. Então vamos para o caminho do meio. Sabendo que existe o passado, a face de Janos olhando para o passado, mas sabendo que o futuro está aqui, à nossa disposição. Continuaremos a falar sobre isso nos próximos vídeos. Tchau!